Seja muito bem-vindo a mais um PDZcast. Eu sou a Renata, uma das especialistas aqui do Presença Digital do Zero. Quem está comigo hoje aqui, é a Paulinha, a Paula Petrúcio, e a gente vai falar das 5 habilidades que fazem aí de um empreendedor de sucesso. Que será que são essas 5 habilidades aí, hein, Paulinha? É muito bom estar aqui com você, é muito bom falar sobre isso, né? Os outros podcasts que eu fiz aqui pela Presença Digital Zero foram coisas mais estratégicas e falar sobre essa questão de habilidades que eu também amo. E com você, a gente tem um monte de, como você falando agora, Paranauê, de coaching, é muito legal. Eu brinquei com a Paulinha aqui antes da gente entrar. Eu falei assim, Paulinha, você tem os Paranauê dos coach aí? Então nós vamos falar de umas coisas mais legais. Então, De umas coisas mais... Envolve mais pessoas, né? A gente gosta de falar de pessoas, de comportamento. A gente passa aqui, se deixar, a gente fica aqui 1 hora falando só disso. com Mas o certeza. ideal aí que a gente vai trazer para vocês um conteúdo bem bacana aqui ao longo desses nossos minutinhos de PDZ Cash. E vai ser muito engrandecedor para você, vai tirar bastante dúvidas aí, vai dar dicas bem interessantes para você ter um dia, né? O seu tempo, o seu planejamento cada vez mais assertivo para que o seu negócio e você sejam de sucesso, né, Paulinha? Com Quer certeza. começar aí pela primeira habilidade? Qual é a Vou primeira começar pela habilidade? primeira habilidade e quero deixar bem claro para quem está aqui conosco, ou nos ouvindo, ou nos vendo em alguma das nossas plataformas, que não adianta você olhar só para o CNPJ, não adianta pensar só no seu negócio se você esquecer das suas habilidades como empreendedor. Nós trouxemos hoje, como a Rê falou, uma das que nós acreditamos que sejam as principais e até as mais básicas, né, Rê? Que vão te dar ali o pontapé para que você consiga estruturar realmente seu negócio. E a primeira delas é a capacidade de se planejar, que é um grande desafio de muitos de nós empreendedores, né? Exatamente. Aqui ao longo dessas nossas consultorias, né, Paulinha, a gente já atendeu tanta gente de tantos segmentos aí, de tantos tamanhos, é tanta gente que passa aqui com a gente e é sempre uma reclamação em comum, né, que a gente escuta. Eu não tenho tempo, eu não consigo me planejar, é muito difícil, exige muita dedicação. Mas a gente tem uma notícia aí, né, Paulinha? Essa capacidade de planejar o tempo de vocês, essa habilidade de planejamento, né, que vai fazer com que o seu negócio cresça. Se você não tiver aí uma habilidade de parar, respirar, planejar e colocar em prática, provavelmente vai perder bastante tempo, né? E quando a gente entra aí nesse planejamento de agenda, né, Paula, a gente fala de como a gente usa o nosso tempo ao longo do dia. Sim. Eu até vi, Rê, falando nisso, eu vi um post esses dias que eu achei muito interessante. Foi uma das nossas pessoas que, inclusive, fazem parte do Presença Digital do Zero. Ele falou o seguinte: 8 horas do seu dia você se dedica a dormir. 8 horas do seu dia você se dedica a trabalhar. E o que vai fazer a diferença para o resultado da sua vida é o que você faz nas outras 8 horas. Né? O quanto você está se dedicando. Nós vamos, inclusive, esse é um dos tópicos, uma das outras habilidades, quanto você está se dedicando ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento, quanto você está se superando nessas 8 horas e não fazendo como a gente estava falando, né? Postergando as atividades, enrolando nas atividades que são mais importantes para você fazer o seu negócio crescer. Exato, e eu sempre falo que uma das mudanças de hábito que fez com que eu mudasse a minha estratégia de uso de tempo foi não usar o telefone celular na cama. Isso mesmo, gente. Uma mudança de hábito que fez a total diferença para mim no meu dia, em como eu começo o meu dia, como eu termino o meu dia, fez com que eu tivesse um pouco mais de produtividade. E eu não estou falando de produtividade assim que eu tenho que produzir, entregar e ser louca da produção, não. Mas de ter um dia mais produtivo. Se eu acordo, né,
e eu já tenho meu planejamento do dia ali, ou então eu vou acordar. Acordei agora. Peguei meu telefone ali na cabeceira da minha cama e fiquei na cama, eu já perdi ali no mínimo 1 hora do meu dia, ou pelo menos uns 40, mas não vou falar 1 hora, pelo menos 40 minutos do meu dia eu fiquei ali olhando coisas que não vão me agregar em nada. Então, o que eu fiz a partir desse momento para estruturar o meu tempo, e a dica que eu dou para quem está escutando a gente, né, Paulinha, é que tente não usar aí o seu telefone enquanto você estiver deitada na cama ou deitado na cama. Por quê? Porque a chance de você procrastinar é muito grande, é Exato. muito alta. Porque o celular, gente, ele é muito atrativo, né? É muito gostoso você ficar ali vendo coisas o tempo inteiro. Então, comece o seu dia. Primeiro, toma uma água. Já é aí uma forma de você planejar melhor o seu dia. Hidrata e bota a cabeça para funcionar, né? Come, né? Tem uma alimentação legal, mas bota a cabeça para funcionar. Começa a planejar o que eu tenho para fazer hoje, o que eu tenho que entregar hoje, quais são as métricas que eu preciso observar, né? Porque a gente também precisa observar as métricas aí. A gente não está falando só de rede social, mas também do nosso fluxo de caixa, por exemplo. Mas coloca ali no seu dia o que você vai fazer naquele dia. Escreve mesmo, ó, meu caderninho, ó, das atividades importantes. Então, coloca porque é muito fácil da gente se perder. Verdade. E da gente entrar no automático, né? Porque a gente entra no automático muito fácil, né? Vou lá, faço, apago um incêndio ali, apago outro e vou para casa, deito e dormo. Ou então pego o telefone, deito na cama e fico esperando o sono vir. E Pegando aí, esse como é que eu estruturei meu tempo, né? De que forma que eu estruturei meu tempo aí no dia? Então, essa primeira habilidade aí de planejamento da agenda é como que você estrutura seu tempo. E aí, Paulinha? Eu ia pegar o seu gancho dessa questão que você falou da manhã, né? Algumas pessoas rendem muito mais de manhã quando acordam, já acordam animadas no pique, já querendo produzir. Outras pessoas não. Outras pessoas vão acordando devagar e pegam no tranco mesmo depois do almoço. Outras pessoas já contam que rendem muito durante a noite. Então, esse é um outro ponto que você tem que observar também, né? Aquele momento que você mais render durante o seu dia, coloca uma atividade de alto impacto, aquela atividade que vai fazer toda a diferença para o resultado do seu negócio. Coloque aquela atividade no horário que você estiver mais produtivo. Reorganiza a sua agenda também, entendendo quanto tempo você demora para fazer cada atividade. Vou dar um exemplo do post, né? Comumente, quanto tempo você demora para fazer o planejamento do post da semana, ou para fazer, não sei se você posta na hora, ou se você, por exemplo, usa o estudo de criação para programar os posts da semana, ou qualquer outra atividade, né? A Rê falou sobre o fluxo de caixa, então consiga entender quanto tempo aproximadamente você dedica a cada atividade, qual o horário do seu dia que você rende mais. Isso tudo também vai te ajudar a se planejar, porque quando você entender quando você rende mais, você vai planejar a sua agenda já sabendo. Quando você entender quanto tempo você demora em cada atividade, você vai conseguir fazer com que o seu dia encaixe todas as suas atividades e que você não fique sobrecarregado porque não deu tempo de fazer tudo, ou frustrado também porque não pôde aproveitar o tempo da melhor forma possível. Exatamente, é desse jeito. Mas aí, para a gente chegar, né, nesse planejamento, primeira dica que eu dou para vocês é saiam do automático. Respirem e olhem para o negócio de vocês, olhem para vocês, como é que vocês se comportam, qual é o melhor horário para eu ser uma produtora de conteúdo, por exemplo. Meu melhor horário é das 9 da manhã ao meio-dia. Esse horário, ó, estou fluindo tranquilamente. E você, qual que é o seu melhor horário? Então, para ser planejador, né, para ser aí um empreendedor de sucesso com essa habilidade de planejamento, respira e veja quais são os seus melhores horários que vocês são mais produtivos, para que vocês possam se organizar, fazer essas postagens, ter tempo, né, para o seu negócio, ter tempo para o seu marketing e ter tempo para a sua família, ter tempo para se divertir, porque o que a gente está falando aqui, essa habilidade de planejamento, não é só para você ser produtivo, é para você também respirar, porque, né, nós não somos máquinas. Sim, e até para planejar aquela viagem que você tanto quer fazer, mas você não consegue organizar seu tempo, você não consegue organizar seu caixa, tudo isso por falta de planejamento. Então, Não o que a consegue gente vai foi delegar, né? perfeito. Porque
Se você não consegue planejar, você não consegue delegar, você não sabe o que precisa ser delegável. Ótimo. Então, primeira habilidade, vamos planejar melhor a nossa agenda. Vamos olhar para dentro do nosso negócio, olhar para a gente, se conhecer, conhecer o nosso negócio e botar esse planejamento para funcionar. Precisa de um aplicativo? Precisa de alguma coisa? Gente, caderno e papel resolve muito. Com Caneta e papel certeza. resolve. Com Se não certeza. resolve, se eu não sou de papel, então eu pego um Excel ali e vou fazer. Eu até tentei usar planner, tá na moda, né? Até tentei usar agenda física, mas o que dá certo comigo é a agenda do celular. Então, É, o tá meu tudo na também. minha agenda do celular, o acesso está sempre comigo, é uma coisa que eu não esqueço, então está sempre comigo. Isso já me facilita muito, porque, por exemplo, o horário do nosso podcast estava gravado na minha agenda do meu celular, para 10 minutinhos antes já tocar o alarme, para eu já vir sentar aqui, organizar todo o material. Então, isso também agiliza muito. Exatamente, isso aí. Ó, dicas valiosas, né, Paulinha? Estamos só E nós começando. estamos só na primeira. Verdade. Então, Essa bora para a primeira já segunda diz muito sobre a habilidade. segunda. Exato, a gente acabou abordando um pouquinho sobre a segunda, por quê, né? Porque as habilidades, assim, elas acabam se intercalando, uma acaba puxando a outra. Não tem tanto assim, eu tenho que ter essa e essa. Não, é uma puxa a outra mesmo, viu? Então, Verdade. são 5 habilidades que conversam entre si aí. A segunda habilidade é a capacidade de autocrescimento. O que é o autocrescimento, Paulinha? É você conseguir constantemente entender tudo o que você está fazendo e conseguir aprimorar esse processo de aprendizado constante mesmo. Quando a gente termina um processo de coaching, mentoria, por exemplo, a gente sempre pergunta: o que você está levando da consultoria de hoje? O que você pode aprender na sessão de hoje? E isso nós, empreendedores, devemos fazer com todas as nossas ações, né? Não são simplesmente erros ou desafios, isso gera aprendizados. Uma vez eu ouvi uma frase, Rê, que eu acho que exemplifica, né? Errei, tá errado, não erro mais. Então, a gente pegando até esses gatilhos, esses ganchos, é exatamente isso. A gente conseguir aprender, criar esse desenvolvimento. O Tony tem até esse ciclo, né? Esse ciclo do Sim. sucesso, que ele explica muito bem isso, que quanto mais a gente acreditar em nós, mais nós vamos colocar potencial, mais nós vamos ter resultados e mais a gente vai acreditar em nós, vamos aumentar nosso potencial, vamos ter mais resultados. Isso é cíclico. Exatamente. E o porquê que é importante a gente, ter a capacidade de planejamento e a capacidade de autocrescimento? Porque eu só vou procurar melhorias naquilo que eu sei que eu tô falho. E eu só vou procurar melhorias naquilo que eu sei que eu tô falho quando eu paro, respiro e sei o que eu preciso melhorar. Verdade. Porque a maioria das pessoas não sabem o que precisa melhorar, né? A maioria não sabe o que precisa melhorar. Por que não sabe? Porque está no automático, não sabe o que precisa ser feito, né? Então, planejamento, eu respirei, identifiquei o que eu preciso, sei que eu preciso me organizar, aquilo que eu preciso entregar. Quando eu observar aqui o que eu preciso entregar, eu já sei o que eu preciso melhorar. Quais são os cursos que eu preciso participar? O que eu tenho aqui de dificuldade que eu não consigo fazer, que eu preciso aprender? Por exemplo, eu queria muito fazer, vou dar um exemplo, eu queria muito fazer Reels. Eu Hum, achava que eu sabia fazer Reels. Mas, gente, todo mundo sabe fazer esse trem, eu sei fazer também. Vou lá pegar esse trem, vou fazer. Sabia, achava que sabia, estava super no automático. O que eu tive que fazer? Tive que parar, respirar e procurar gente que sabia para poder me ensinar. E apesar de ser, né, uma plataforma super nova, já tinha gente que sabia fazer com maestria aí, já tinha gente que já estava desenvolvendo, porque já estava usando o TikTok lá atrás. E eu não. Então, o que eu tive que parar? Eu tive que respirar, olhar para dentro aqui e falar: eu não sei fazer isso. Então, eu preciso de alguém para me ajudar. Então, quando a gente para e observa, né, quais são os cursos que a gente faz,
o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa aprender, é quando a gente sai do automático e sai daquela crença de que a gente já sabe tudo. Porque a gente, na realidade, não sabe nada, né? A gente está aprendendo. Exatamente. Pegando esse gancho da Rê, vamos deixar uma atividade para eles em relação a isso? Vamos. Vocês que estão aqui conosco, nos vendo ou nos ouvindo, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão selecionar 6 principais competências, 6 principais habilidades que, quando forem desenvolvidas, vão fazer toda a diferença para o resultado do seu negócio. Então, escolhe 6. Liderança, comunicação, enfim, vão escolher 6 principais habilidades. E vocês vão traçar pelo menos 3 ações que vocês vão começar a colocar em prática a partir desse dia para desenvolver essa habilidade. E vocês vão selecionar uma por mês. Então, qual é a principal habilidade? Vamos supor que seja a habilidade de vendas, tá? Então, nesse próximo mês, eu vou me dedicar a colocar em prática essas 3 próximas ações para desenvolver habilidades de vendas. No próximo mês, eu vou desenvolver a habilidade de liderança. Então, eu vou traçar durante o mês 3 ações para desenvolver a habilidade de liderança. No outro mês, vocês vão fazer isso por 6 meses. Então, em cada mês, você vai desenvolver uma habilidade. E daqui a 6 meses, você vai estar muito mais preparado, muito mais preparada para desenvolver o seu negócio, para crescer no seu negócio, conquistar mais seu sucesso. Exatamente. Se a gente não sabe, né, qualquer caminho serve, né? Se a gente não olha ali, se a gente não sabe aonde que a gente quer chegar, o que a gente quer com esse nosso negócio, com essa nossa posição, qualquer caminho serve para a gente, né, Paulinha? Então, é muito importante a gente entender o que a gente precisa mesmo. E aí a gente ter na nossa cabeça de que a gente precisa crescer um pouquinho todo dia. E esse autocrescimento vai desde um texto que eu leio, vai desde um conteúdo que eu leio diferente, desde esse podcast que eu escuto, né, de um livro que eu compro. Eu tenho mania de comprar livro. Eu compro um livro, começo a ler, não gostei, vou lá e guardo, comprando, não gostei. Mas eu tô aprendendo um pouco ali com aquele livro, né? Então, desde a leitura de um curso que você compra, é um autocrescimento. Só que eu só vou saber, né, o que eu preciso a partir dessa atividade aí que a Paula já passou para vocês. Falando dessa Qual é a terceira? Coaching, só para a gente encerrar, falando dessa questão do coaching, tem uma daquelas perguntas poderosas, tem uma que eu acho muito interessante, assim, se você pudesse ter aprendido algo com essa experiência, o que seria? E eu sempre me pergunto isso, se eu pudesse ter aprendido algo com essa experiência, se eu puder aprender algo com essa experiência, o que será, o que seria? E com isso a gente já consegue ver num outro ângulo aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está passando, e sair daquela situação muito mais preparado, muito mais preparada, né? Sim, a gente coloca os óculos, né, da gestão, né? A gente coloca os óculos diferentes ali, começa a ver tudo de uma forma mais clara, né? O que a gente precisa. Eu tive um gestor, você me lembrou de uma coisa, eu tive um gestor que ele falava assim, se você sai hoje aqui do seu trabalho, né? Que ele falava assim, se você sai daqui hoje e vai deitar no sofá e assistir Netflix, tem alguma coisa errada. Aí eu não entendia o porquê que ele falava aquilo. Eu falava, gente, mas por que eu trabalho o dia inteiro, não posso descansar no Netflix? Aí um dia eu tive coragem de perguntar para ele. Ele falou assim, por que você fala isso toda vez? Ele falou assim, porque se você sai, fecha o seu trabalho aqui, ao longo do seu dia, você está fazendo um monte de coisa automática, você não percebe o que você está fazendo. Quando você sai daqui e você senta ou na sua casa ou no lugar e vai ler alguma coisa que complementa aqui o seu dia, ou vai escutar, ou vai assistir um documentário que complementa aqui essas atividades que você fez, você cresce um pouquinho. E isso eu não estou falando que você tem que fazer isso todo dia. Mas se você faz isso todos os dias, se você sai daqui todos os dias, vai para casa e deita no sofá, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a gente precisa criar esse hábito de autocrescimento também. A gente precisa ter um descanso, mas o equilíbrio entre, poxa, o tanto de coisa que acontece no mundo, todo dia tem uma ferramenta nova, todo dia tem um crescimento novo. E o conhecimento, né, Paulinha, não está fechado hoje só nas universidades.
O conhecimento hoje, gente, ele tá para todo mundo. Verdade. Para Temos que todo aproveitar essa mundo. oportunidade. Então, começar a criar essa sementinha aí do autocrescimento todos os dias. Terminei meu trabalho, eu vou fazer uma leitura, nem que seja de meia hora, de algum conteúdo que vai ali me agregar a algo. Perfeito. Dentro aí desse exercício que a Paula já passou, vocês já vão ter muita coisa para fazer. Verdade. E a Que próxima habilidade? que estimula a próxima habilidade, que é a criatividade. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende, mais criativo a gente é. E aí, quando alguém fala assim, eu tenho dificuldade de criar meus posts, aí eu já penso, tá lendo pouco. Tá acompanhando pouco aí as novidades. Verdade. E não é só ler sobre o seu negócio, né? É ler de uma forma geral, é você ter conhecimento, né? A gente fala hoje sobre pluralidade, o quanto você consegue ser plural, o quanto você consegue se relacionar com outras pessoas, que você consegue estar a par de outros temas, de outros tópicos que também vão trazer uma consistência para o seu negócio, vão trazer um peso para a sua comunicação. Exatamente. Porque a gente lê um pouquinho ali, acompanhar nossa concorrência, acompanhar coisas que seja criativo, sabe? Que seja vídeos bobos. Só da gente ver algumas coisas diferentes daquilo, a gente já estimula um pouco da nossa criatividade. Eu tinha uma professora que ela falava assim: uma das principais coisas que faz com que a gente seja criativo é sair um pouco da nossa rotina. Sabe? Aquele mesmo caminho que você faz todos os dias para casa, ou aquele mesmo caminho que você faz para o trabalho, tenta mudar esse caminho, tenta fazer um caminho diferente, descobrir novas alternativas. Você já Verdade. sai do automático. Outra coisa que ela falava, para estimular a criatividade, escove os dentes com a mão que não é dominante. Eu, por exemplo, eu sempre esqueço o nome dessas coisas. Destra? É, né? Destra. Eu sou destra. Então, eu posso escovar meus dentes aí, pelo menos, sei lá, uma vez por semana, ou uma vez por dia, a gente escova 3 vezes, né? Então, uma vez por dia eu vou lá com a mão esquerda, porque eu saio do automático. E aí eu começo a perceber o ambiente. Outra dica para estimular a criatividade: pezão no chão. Sabe, o pé no chão mesmo, a sola do pé no chão, sente o pé no chão, sente o corpo na cadeira, sabe? Sente você, porque é uma forma também de você estar presente Sim. e de estimular. E, nossa, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Já sei. Respirou, botou o pezinho no chão, sentiu o corpo, você já... Gente, só de respirar fundo, a gente já tem ali uma criatividade surgindo na cabeça da gente. Ótimo. Né? E a leitura, aliada à leitura, lógico, a gente observar outros Instagrams, outras páginas, outras coisas, ler coisas boas, tá? Notícias positivas, independente do tipo de notícia, notícia positiva ativa muito a mente da gente. Conversar com empreendedores, utilizar sites como, por exemplo, o Pinterest, podem ajudar muito a aguçar essa criatividade. Sim, sim. Quando alguém fala assim, eu não sei fazer uma arte legal, digita no Google o tema do que você quer falar, sempre aparece alguma coisa do Pinterest ali, sempre aparece. Para Verdade. mim, o Pinterest é uma das ferramentas que eu mais uso para ter criatividade. Mas a gente também precisa saber usar, né, Paulinho? Porque a gente se perde ali dentro muito fácil. Tem dia que eu passo, falo, nossa, já tô aqui há meia hora. Verdade. E deixar claro também que não é para copiar, né? Muito pelo contrário, é para só fazer com que aquilo te instigue, te estimule, mas nunca copiar aquelas postagens, dar o seu toque especial naquelas postagens. Exatamente, até porque, né, tem um livro que eu gosto muito, que tá até ali, que é o Mostre o Seu Trabalho, que é o do Austin Kleon,
que ele fala, ó, a gente pode desenhar uma estrela no papel várias vezes, que essas estrelas elas nunca vão sair iguais, tá vendo? Uma não sai igual à outra. Então, não há nada de errado em você se inspirar no conteúdo do outro. Porque inspirar é diferente de copiar, né? Eu me inspirei, achei legal, mas na hora que eu for criar o meu, vai ter o meu toque, vai ser diferente. A cor vai ser diferente, a disposição ali do logo, a disposição ali daquela peça vai ser diferente. Mas e que copiar é um erro? É um erro muito grave para quem tem aí as páginas e para quem é empreendedor, né? Porque além de você correr um risco também de levar um processo, você também perde muita credibilidade, Com porque a pessoa olha certeza. e fala, nossa, ela não tem nem criatividade de ser original, né? E hoje o conteúdo original é tão valorizado, Com certeza. E as né? pessoas se Hoje conectam não com sempre, você, né? né? Com o seu diferencial. Se É, você copiar, você perde a sua essência. exatamente. E aí, nessa da criatividade, eu também posso dar aí alguns livros para as pessoas se inspirarem. Um é esse Hobby como um Artista. Estava Eu doida tenho para o ler. Eu já diário. tinha Eu tenho o comentado. diário, ele é super fácil, assim. O diário, na realidade, é como você vai escrevendo as coisas que você tem de criatividade. Assim, pensei em algo legal sobre isso, aí você vai escrevendo. Mas eu tenho Legal. outro livro dele no Kindle, que é o online, né? Que é o Hobby como um Artista mesmo. E Legal. tem o trabalho, mostra o seu trabalho. Deixa eu pegar ele daqui, que vai ficar mais fácil. Deixa, mostra pra gente. Cadê que eu tô Que curiosa? é o Mostra o Seu Trabalho, que é esse aqui, que Muito ele vai bom. dando dicas super criativas, assim, de você poder mostrar o seu trabalho de uma forma original, mas se inspirando no trabalho de outras pessoas. Então, há aí essa possibilidade também de inspiração que leva à criatividade. Muito bom, adorei as dicas. E a gente ia falar do que agora? Já Qual podemos ir para o nosso quarto? quarto tópico. Acho que podemos, super. Nesse quarto tópico, vamos falar um pouquinho sobre um ponto que eu acho que engloba tudo isso, né? A gente já vem falando um pouquinho disso em todos os outros tópicos, que é o relacionamento. Você Uhum. é empreendedor, né? A gente pode até pegar esse gancho da criatividade. As pessoas com as quais você se relaciona, o que faz sentido para elas? O que elas estão buscando, o que elas estão enxergando sobre você, sobre o seu negócio, de que forma você tem que estruturar toda a sua abordagem, toda a sua comunicação para se relacionar ainda melhor com as pessoas. É. E é importante a gente lembrar, né, em relacionamento, nessa questão de relacionamento, Paulinha, que a gente tem uma grande ilusão, né? O ser humano tem uma grande ilusão de que ele não precisa de ninguém, que ele não precisa daquela pessoa, que ele consegue sozinho. O empreendedor, principalmente, né? O empreendedor, a gente tem essa ilusão de que a gente consegue fazer sozinho, que tá tudo certo, que eu não preciso de ninguém. Mas eu preciso dar essa notícia para vocês. Hum, O mundo não gira, o mundo capota, né? Vamos usar essa gíria. O mundo não gira, o mundo capota. E a gente precisa das pessoas. A gente precisa estar bem relacionado com as pessoas. Eu estava fazendo uma avaliação recente, né, de quais são as pessoas que fizeram diferença na minha vida profissional, quais são as pessoas com as quais eu me relacionei, que me fizeram chegar até aqui. E aí a gente foi observando, né? A quantidade de pessoas envolvidas ao longo desse período, né? Ao longo de estudo, mas tinha uma pessoa em especial que ela acabou envolvendo muita coisa. Ela me apresentou para o PDZ, que legal! muito bacana. Ela apresentou aí no caso, meu marido também é empreendedor, tem uma empresa, mas ele apresentou meu marido para a comunidade de startups. E aí o que aconteceu? Fez com que mudasse toda a visão, por exemplo, da empresa do meu marido e da minha também, aqui enquanto consultora. Legal.
Então, relacionamento, gente, faz total diferença para o negócio de vocês. Sim. E quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de networking, né? Que são os relacionamentos de negócios que vocês fazem. São relacionamento entre vocês e colaboradores, Esse é um de ponto vocês muito e importante. clientes. É o relacionamento, a habilidade de se relacionar com essas pessoas, ela faz total diferença no negócio, porque eu preciso me relacionar com o outro. Eu não consigo sobreviver sozinha. E é importante a gente ter essa mentalidade de que eu preciso do outro, de que eu tenho que ter, eu tenho que ter é muito forte, né? Mas que eu tenho essa necessidade de me relacionar com as outras pessoas, porque as outras pessoas nos direcionam, as outras pessoas nos apresentam para as outras pessoas, as outras pessoas nos indicam, as outras pessoas fazem com que essa roda gire. E se você É. tem colaborador, o seu relacionamento com o colaborador também faz total diferença. Porque um colaborador dentro da sua empresa, desmotivado com a forma com que você se relaciona com ele, se você se relaciona com ele de uma forma muito bruta, de uma forma muito. A gente, na psicologia, tem a comunicação não violenta, né? Mas se você se comunica com ele de uma forma Sim. muito violenta, isso reflete na forma como ele trata o seu cliente, Que é que até um livro, Rê, muito consequentemente bacana de indicar. tem. Né? Quem ainda não leu esse livro, CNV, Comunicação Não Violenta, é um livro muito bacana que vai te ajudar muito. Ele dá uns passos simples que você pode começar a colocar em prática. E não sei se vocês é que são líderes, têm uma equipe. Mesmo se não for líder, no trabalho a gente acaba sendo líder na comunidade. Então, faz toda a diferença. Faz total diferença. A comunicação não violenta eu conheci em 2015, acho que foi 2015, 2016, foi. Quando eu era líder, né, de equipe, e eu sou muito prática, eu não tenho muita paciência, assim, de sentar, explicar, aquela coisa, sou muito prática. É isso, faz aqui, papapá, cola aqui, papapá, vai dar pum. E o negócio acontece. Só que quando a gente está lidando com pessoas, a gente tem que entender que o tom de voz e a forma como a gente coloca é que faz com que aquela comunicação seja aceita ou não. Sim. E aí, esse seu relacionamento, né, e a forma como você se relaciona com as pessoas, a gente precisa, por mais que a gente pense assim, eu sou o dono aqui, as pessoas precisam se adequar ao meu momento, não é assim que funciona. O cliente não se adequa, é você que se adequa ao cliente. É você que tem que ter um relacionamento mais próximo com as pessoas que vão fazer a diferença com o seu negócio. E a comunicação é o principal ponto, a forma como você se posiciona nesses relacionamentos, né? E se Perfeito. comunicar de uma forma não violenta, não quer dizer que você vai abaixar a cabeça para tudo e aceitar tudo, né, Paula? Porque há essa grande confusão. Então para eu ser uma pessoa bem relacionada, eu tenho que ser política, eu tenho que ser polida. Não, não necessariamente. Eu não preciso ser uma pessoa polida para ter uma habilidade de relacionamento. Eu Sim, posso ser uma pessoa que respeito a opinião do outro e que me posicione de uma forma menos violenta. Menos exatamente. violenta não, né? Não Não violenta. violenta. E o livro fala até uma coisa Respeito o interessante, que é você outro. mostrar como você se sente em relação Sim, àqueles tópicos, né? Para fazer com que a pessoa perceba também, para que você não seja, assim como você não tenha uma comunicação não violenta, para que as pessoas ao seu redor também ajam e tenham essa comunicação não violenta com você. exatamente. É partir do ponto de que eu sou responsável. E aí, nessa parte do relacionamento, né, de quando eu me relaciono bem com as outras pessoas, eu enxergo a minha responsabilidade naquela relação. Eu acho que foi Eu, o mais eu importante. enxergo a minha responsabilidade no meu negócio. Porque muitas vezes o que acontece, tem um livro acho que é do Paulo Vieira, acho que é do, que chama O Poder da Autorresponsabilidade. Acho que é dele.
É muito bom esse livro, é um livrinho de bolso, desse tamaniquinho assim, ó, que ele ensina passo a passo do poder da autorresponsabilidade nesses relacionamentos, né? Na forma como a gente se relaciona com o outro. E para que a gente possa ter um relacionamento, né, no trabalho, né, enquanto empreendedor, eu preciso primeiro entender qual é a minha responsabilidade ali e assumir a minha responsabilidade. Se eu tenho um colaborador que não está, né, de alguma maneira fluindo bem, se ele não está indo bem, qual é a minha responsabilidade? Eu estou dando feedback, eu estou contando para ele o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o porquê que eu estou infeliz com o resultado dele. Sim. E com isso você dá até chance Relacionamento, dele crescer, né? sim, sim. Exatamente, porque aí às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas fulano não está entregando, mas espera aí, você está se comunicando com ele? Você está se relacionando com ele? Qual é a sua habilidade de relacionamento? Perfeito. E isso, Rê, a gente já pega até o gancho para a próxima competência, para a próxima habilidade. E talvez aí uma das habilidades, né, a gente deixou para o último aí a cerejinha do bolo, né? Talvez a habilidade mais necessária nesse mundo que nós estamos vivendo. Sim, concordo. Inteligência emocional. Por que que ela é a mais necessária, assim? Paulinha, me conta aí, por que que hoje a gente olha e fala, nossa, é necessário que você tenha inteligência emocional? Nós precisamos entender que, como a Rê falou, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Muitas vezes nós criamos os resultados a partir da forma como nós encaramos as situações que nós estamos vivendo. Então, a gente tem que parar, a partir de agora, de reagir a determinadas situações e agir diferente em relação a isso. Esses dias eu estava conversando com uma cliente, ela estava me falando: ah, é muito difícil ter sucesso, é muito difícil ser feliz. Enquanto ela continuar se repetindo tudo isso, ela não vai ter o que a gente vai falar em relação à inteligência emocional, que é a questão da resiliência, né? A possibilidade, a chance de você estar constantemente superando determinados obstáculos, superando determinadas ações e tendo essa inteligência emocional, porque os desafios vão continuar surgindo. Foi a pandemia, mas quantas outras situações nós já passamos e vamos continuar passando que precisaremos ter inteligência emocional. Exatamente. E aí entra também a gente conhecer as nossas emoções. Quais são as nossas emoções, né? O que que a gente sente? Porque quando a gente fala de inteligência emocional, é ter essa resiliência, né? Essa empatia para entender o momento, entender o que está acontecendo, respirar de novo. Respirar é a coisa mais importante que tem de observar o que precisa ser feito, mas eu preciso também entender quais são as emoções e como que eu vou equilibrar essas minhas emoções para que eu não corra o risco de, por exemplo, mandar alguém ir àquele lugar, né, numa determinada negociação, para que eu não comece a bater o pé em determinadas coisas, para que eu saiba entender aquele momento, aquilo que eu estou sentindo. Quais são as emoções, né? Existem várias abordagens aí da psicologia que traz essas emoções, mas a que eu estudo em particular, assim, que é a análise transacional, que a gente já falou um pouquinho sobre isso nas nossas lives, ela fala das emoções, né? Que são 5 emoções básicas que nós temos, que é o amor, a alegria, o ódio, né? A tristeza e o medo. Então, são as nossas 5 emoções. Então, para a gente desenvolver a inteligência emocional, preciso entender o que, que eu sinto naquele momento. Quando um cliente começa a reclamar de mim, que é aquele sentimento que eu estou tendo ali na hora? É raiva? É vontade de bater na pessoa? Que a gente fica assim, oh! O que, que eu sinto? Nesse momento, eu preciso observar qual é o sentimento que vem, né? O que, que eu estou sentindo ali na hora? É raiva? Ok, então eu estou com raiva. E aí, o que, que é a inteligência emocional nesse momento? Eu não vou responder agora, porque eu estou com raiva. Se eu responder agora,
eu vou perder esse cliente. Verdade. Isso, assim, quando a gente fala, né, bonito, né, o inteligência emocional, a resiliência que a gente tem, mas isso resume nisso, é eu entender o que eu estou sentindo e saber lidar com aquela emoção que eu estou tendo. Então, eu Perfeito. tenho resiliência para suportar esse momento e para entender aí de que forma que eu vou, né, atuar nesse momento que eu estou sentindo raiva. Eu, por exemplo, no momento que eu estou sentindo muita alegria, eu quero compartilhar com todo mundo, eu quero contar para todo mundo, eu quero abraçar pessoas, né? E nesse momento de pandemia, por exemplo, a gente não pode abraçar as pessoas. Eu, por exemplo, eu não me sinto confortável, eu não sei se eu tenho esse negócio, se eu tô com corona e é assintomático e de repente eu abraço a pessoa, passo para a pessoa, eu não sei. Então eu quero abraçar, eu quero beijar, eu quero contar para todo mundo. Então, nesse momento de pandemia, por exemplo, nas primeiras semanas e tal, eu sofria muito, porque eu estava feliz por fazer parte de um projeto bacana e eu não podia contar para as pessoas assim que eu estava feliz no momento de pandemia. O que eu tive que trazer, né? De alguma maneira, eu tive que sentir a minha alegria aqui sem precisar esbravejar. Então, Sim. eu tive ali, naquele momento, uma inteligência emocional. O que me faz sentir raiva? Né? Eu preciso saber o que me faz sentir raiva. O que me faz sentir raiva? Alguém duvidar da minha capacidade. Eu fico fula. Aí o que acontece? Eu quero mandar a pessoa ir ó, embora da minha vida. E o que acontece quando eu faço isso? Quando eu mando a pessoa embora? Eu perco a oportunidade de um grande trabalho, né? Então, o que a gente precisa aprender? Estou com raiva, não vou responder agora, vou responder no momento que eu estiver mais tranquilo. Ótimo. Inteligência emocional, resiliência para suportar o momento, entendimento das minhas emoções e outra coisa, outro fator muito importante, empatia. Fala um pouquinho de empatia aí, Paulinha, você é mestre. Empatia é quando a gente consegue se colocar no lugar do outro. Porque em muitas situações, a gente olha, a Rê falou do óculos, né? A gente olha do nosso ângulo, a gente tem a nossa visão, e a gente não consegue se colocar efetivamente no lugar do outro para imaginar o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está vivendo naquele momento para ter agido ou reagido daquela forma. Nós somos responsáveis por como nós vamos continuar esse processo, falando também um pouquinho da questão do relacionamento que a gente acabou de falar. E nós temos que ter essa inteligência emocional, por quê? Não é porque aquela pessoa falou com você de forma talvez grosseira que você vai precisar responder de forma grosseira. Muito pelo contrário. Não é porque aquele fornecedor, aquele parceiro, aquele cliente, aquele funcionário agir daquela forma, que você vai precisar também agir daquela forma, porque a sua emoção pode ser contagiada ou pode contagiar. Então, a partir de agora, é que a gente consiga contagiar com emoções positivas a partir da nossa inteligência emocional. Exatamente. E a gente, de alguma maneira, saber lidar com essas nossas emoções, né? A gente está vivendo um momento de muitas polaridades, ou você é feliz ou você é triste. Não, né? Eu posso ser feliz, eu posso ser triste, eu posso sentir medo, eu posso sentir raiva, eu posso sentir alegria. E tudo isso num dia só. Verdade. O que eu preciso entender é como lidar com isso. Com Como que eu certeza. lido com isso sem que eu, de alguma maneira, machuque outra pessoa? Sem que eu feche portas? Porque dependendo do momento de explosão ali, a gente vive na era da tecnologia. Alguém saca o telefone e começa a te gravar no momento de explosão. Sim. O que acontece com o seu negócio? As pessoas começam a boicotar o seu negócio. Tudo por um Lá momento que de você está explosão que passando, você né? teve. Por um momento de explosão que você poderia ter respirado e pensado melhor, ter tido empatia, né? E a resiliência ali de tocar melhor seu negócio, de cuidar do seu negócio, de cuidar. E quando a gente fala cuidar do negócio, a gente está falando de cuidar de você também. Sim. Inteligência emocional também é cuidar da saúde mental.
E se possível, se tiver muito difícil aí, se você sentiu aí uma pontinha, nossa, tá difícil demais, eu não consigo controlar minha raiva. Procure um especialista, procure aí um psicólogo, faça uma terapia, né? Faça um curso, faça aí alguma coisa que vá te tirar aí desse ciclo de explosão, de raiva, de coisas que podem prejudicar o seu negócio. Exatamente. Então, agora coloque isso tudo em prática, recapitulando. Tenha planejamento, coloque em prática toda a sua capacidade, toda a sua estrutura, se planeje, organize seu tempo, administre melhor seu tempo, que você vai ter melhores resultados. Segundo ponto, aprendizado constante. Pense no seu aprimoramento, no seu desenvolvimento, na sua evolução. Tenha criatividade, pense fora da caixa, pense em novas estruturas, novas estratégias, novas formas de fazer o que você faz hoje. Gere bons relacionamentos com o público interno, com o público externo, com fornecedores. Pense em todos os stakeholders do seu negócio e construa relacionamentos. O que a gente falava no mercado tradicional do QI, do que indica, é muito mais utilizado ainda nesse mundo do empreendedorismo. E a maioria das pessoas que vêm para a gente aqui na consultoria, elas falam que a boa parte dos clientes que ela tem vieram de indicação. Verdade. Olha a importância do relacionamento. Verdade. E para fechar tudo isso, tem a inteligência emocional. Adorei. Primordial. Eu também amei. Foi super leve, né? A gente trouxe aí assuntos bem bacanas, mas de uma forma muito leve, de uma forma em que as pessoas vão poder entender. E quem tiver dúvidas sobre qualquer uma dessas habilidades aí de como colocar em prática, opa, comenta aqui, bota nos comentários, chama a gente lá no Instagram, fala com a gente, porque nós estamos à disposição para poder ajudar, né, e contribuir, guiar vocês aí no caminho de sucesso. Com certeza. Se você ainda não nos segue, nós temos o Instagram, @presencadigital_do_zero. Também temos o nosso YouTube, basta procurar Presença Digital do Zero que você nos encontra. Temos o blog, entra lá no nosso site, aproveite todo o conteúdo do nosso blog. Temos um grupo no Telegram, onde também fazemos toda a interação e conteúdos exclusivos para vocês. Temos também o nosso PDZcast aqui em alguma dessas plataformas que você está nos acompanhando. Então, continue nos acompanhando, porque temos muito conteúdo. E a nossa missão aqui é ajudá-los a conseguir se planejar, a conseguir aprimorar constantemente, aguçar a sua criatividade, dar ferramentas para a sua comunicação, gerar melhores relacionamentos e também trabalhar a sua inteligência emocional. É isso aí. E são coisas que nós vivemos, né? E a gente não traz aquilo que a gente apenas lê. São exemplos, são dia a dia que nós vivemos, que nós trazemos para vocês aí, para ajudá-los. Então, continue nos acompanhando. Mas a gente sempre termina com aquela nossa frase histórica. E a gente termina na consultoria 16 e nunca um negócio sai organizadinho, exatamente. Mas que isso que é bacana. Bora lá, então. Vai para cima. E vai conquistar seus resultados. Com certeza, gente. Foi um grande prazer gravar esse PDZcast para vocês. Amei. Em breve podemos marcar alguns outros PDZcasts nesses temas. A gente pode fazer um só de inteligência emocional. Opa, adorei. Ótimo. Quem quiser que seja só de inteligência emocional, comenta aqui que a gente vai priorizar aí. Com certeza. Então, continuem nos acompanhando. Até breve. Tchau, tchau. Beijo, gente.